e eu, na altura, integrava a direção do Rui Moreira na Associação Comercial do Porto, numa altura em que se decidiu fazer um estudo que eu acho que foi marcante sobre esta temática do aeroporto. E que, na altura, deu uma coisa que era a OTA perdia em todos os cenários, Alcochete estava lá metido, como estaria eventualmente Montijo, mas ficou depois conhecido esse modelo por Tela mais um, porque depois nós fizemos esse trabalho, fez esse trabalho, foi a Católica no Porto que o fez, e eu e o Rui fomos apresentá-lo ao Sr. Ministro, fomos de comboio, um comboio de velocidade lenta, mas fomos de comboio e corremos perigo de vida porque em Lisboa dizia-se o que é que estes tipos do Norte vêm cá abaixo dizer. Qual era o ministro mesmo? Era o do Jamé, o Mário Mir. E de Alcochete de Jamé, portanto, coitado, agora é mesmo. Mas dizia-se, perguntava-se porque é que os tipos do Norte se vêm cá. Resolveram primeiro, isso aliás foi dito num programa daqueles prós e contra, porque é que o Norte se tinha, porque é que nós tínhamos que dizer alguma coisa sobre um aeroporto que era em Lisboa, que é na verdade um projeto de impacto nacional e portanto não está em causa que haja um aeroporto em Lisboa e que haja um grande aeroporto. Agora, está em causa, depois, e isso aí sou economista e, portanto, posso aí sim dizer, está em causa o modelo económico subjacente, ou se quiserem, proposto, não é? Acentuar aquilo que o datava na altura, que são, se quisermos, duas coisas, e os erros são os mesmos, que é, há 20 anos, já Lisboa começava a ser lastro e não alavanca, ou seja, começava a crescer menos que o resto do país. E nos últimos 20 anos, se nós pegarmos no relatório de coesão europeu, não é feito por ninguém português, nem muito menos do Norte, mostra-se que Lisboa tem vindo a crescer menos do que o país como um todo e a região Norte em particular, primeiro. E depois, um segundo problema, que digamos, que combina com esse outro, é que aquilo não apenas está a acontecer isso num contexto em que Portugal parece ter caído numa armadilha do rendimento médio, que é uma coisa que também já se conhece de outros países. Como é que nós saímos disso? Como eu costumo dizer na brincadeira, fazendo uma mudança de 360 graus, que é fazer o mesmo que estava previsto, não é? E, portanto, o que é? Apostar que Lisboa vai conseguir sair dessa armadilha. Que, infelizmente, nós também conhecemos a história do nosso país e conhecemos a maneira como o Estado gera de uma forma centralista. Alguém o dizia há um bocadinho na interpelação ao Alberto Castro, as suas prioridades, e é fácil perceber que iniciativas como esta tendem muitas vezes a ser secundadas, mesmo que do ponto de vista de todos os critérios racionais sejam necessariamente prioritárias face a qualquer outra alternativa. Aqui, assim, o que está em causa é essa segunda dimensão. Nós temos aqui uma massa populacional, uma massa económica, uma massa social, uma massa académica em toda esta região, não só costeira entre Lisboa e Porto, mas sobretudo depois do Porto para Norte. Nós temos aquilo que nós hoje designamos como a terceira área metropolitana do país, que é esta região do Minho, que liga os 4 concelhos do quadrilátero urbano e depois ali o Pentágono com o meu caro colega de Viana do Castelo, que tem uma dimensão demográfica, uma dimensão económica, uma dimensão social que são incontornáveis no país. E não potenciar essa ligação mais direta a esta região é, obviamente, penalizar a capacidade de crescimento futuro do país. Que estes grandes investimentos, que são absolutamente necessários em grandes infraestruturas, são uma espécie de anestesia coletiva para que o comum dos cidadãos faça o escrutínio daquilo que são as políticas reais de investimento do Estado Central no conjunto do país. E eu faço esta pergunta, sei que a resposta que vais dar não é diferente de qualquer uma das pessoas nesta sala, sobre quais foram os grandes investimentos do Estado Central numa cidade como Braga, que foi aquela que mais cresceu em população nos últimos 10 anos, ou 12 anos, porque se olharmos para os dados provisórios do INE... Seguramente. Inexistentes, praticamente. Durante todos estes anos não houve um único investimento de monta em área nenhuma, nem nas infraestruturas de saúde, nem nos equipamentos educativos, nem nas soluções de mobilidade, transporte, o que seja, não houve. E, portanto,
quando nós olhamos para estes grandes números, estes grandes investimentos... Porquê que não? Não houve, porque o Estado Central, e se calhar a situação em Viana não é muito diferente, outros conceitos aqui à volta não é muito diferente. Veja-se ainda agora, esta semana foi inaugurada a ligação da variante à Continental, a N14, que é um projeto que tinha 30 anos de ambições. Estamos a falar de um dos maiores exportadores nacionais, nem sequer condições de acessibilidade tinha para escoamento. Estamos aqui há um bocadinho a falar de mandar mercadorias para Madrid. As maiores unidades produtivas do nosso país nem sequer uma acessibilidade condigna tinha há décadas esta parte. E em Braga isso acontece exatamente da mesma forma, não houve um investimento em parques empresariais, em nada. E porquê? O Estado não olha para essa realidade, não olha para o país no seu todo e para o potencial de crescimento que ele tem. E portanto há aqui duas dimensões, como há bocadinho dizia. Uma é do potencial de crescimento que existe e que não é aproveitado e que exige a quem lá está que tem aqui, como se costuma dizer, ao pelo do gato para conseguir fazer aquilo que faz. E por outro lado, que outras regiões que também não podemos esquecer, porque aquele mapa também do Frederico também era eloquente nessa matéria, que vão sendo paulatinamente abandonadas e condenadas à desertificação. E a verdade é que uma pessoa podia dizer, mas estes investimentos são tão importantes para o país e são tão necessários que esgotam toda a capacidade de investimento do Estado. Não é verdade. E aquilo que nós não podemos deixar de olhar é para os outros investimentos que o Estado vai fazendo noutras geografias, nomeadamente nas duas áreas metropolitanas, mas sobretudo na área metropolitana de Lisboa, que absorvem por completo os recursos do Estado Central e deixam muito à margem todos os outros territórios. Veja-se o que aconteceu com o PRR. Falava um bocadinho o Jorge Sobrado. Veja-se o que aconteceu com as estratégias locais de habitação. Acho que o Rui até se recusou a aceitar o financiamento, portanto isto nem sequer é exclusivo das outras cidades fora das áreas metropolitanas, porque tudo foi concentrado na área metropolitana de Lisboa. Veja-se o que acontece com o Fundo Ambiental. Alguém sabe onde é que está a ser gasto os muitos milhões de euros do Fundo Ambiental a nível nacional? Onde é que esses projetos estão a ser concretizados? Não sei. Em que medida que a Comissão de Coordenação tem uma tradição ligada ao tema, e a primeira tradição é política, e é também isto que eu julgo que move a Associação Empresarial do Minho, a AIMI, acho que move, na verdade, também a criação de uma consciência regional sobre as transformações que esses investimentos, Lisboa, Porto Vigo, o novo aeroporto de Lisboa, uma travessia, a nova travessia sobre o Tejo, e uma concentração de investimento. Ele pode não ser pago com dinheiros públicos, pode ser pago por múltiplas vias, não pelos fundos europeus, mas também fundos privados. Mas o que é que isso, de alguma forma, se traduz numa transformação do território do ponto de vista das infraestruturas, e o que é que isso vai se traduzir do ponto de vista económico nas próximas décadas também no país? É verdade aquilo que o professor Alberto Castro aqui dizia, que o Norte está a crescer acima de Lisboa nos últimos anos e tem sido o Norte o motor da convergência com a Europa, mas a verdade é que o Norte continua a ser uma região no mapa da União Europeia. Portanto, nós estamos ainda abaixo do limiar dos 75% da riqueza média da União Europeia. Eu quero dizer que um grande volume de investimento que arrasta outros investimentos indiretos, não é indiferente construir um aeroporto, uma travessia sobre o Tejo, ou uma ligação, ou várias ligações ferroviárias, o que é que isso traduz também do ponto de vista